Olá, estudantes! Sou a professora Luana Jensen, de Língua Portuguesa. Tudo bem com vocês? Ei, bonitos! Hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. E hoje vamos reforçar um assunto essencial para a interpretação e produção de textos. Vamos aprender a identificar a finalidade de diferentes gêneros textuais. Vamos lá? Ei, estudante, você já percebeu que a nossa vida está repleta de diversos tipos de textos, não é mesmo? Notícias de jornal, anúncios publicitários, textos informativos, livros, todos espalhados em diversos suportes. Livros didáticos, jornais, sites, placas, outdoors, muros, textos orais, entre outros. Muitas possibilidades, certo? Bonitos, essa variedade demonstra que os textos, escritos ou falados, são fundamentais para a nossa comunicação e estão presentes em nossa rotina. Dessa forma, precisamos saber a finalidade de cada texto para sempre interpretá-los de maneira correta. Em aulas passadas, falamos sobre tipologia em gênero textual, mas é sempre bom relembrar alguns conceitos. O gênero textual está relacionado com a finalidade do texto, que pode mudar de acordo com o público que vai ler, o suporte de publicação e a época em que foi escrito. Por exemplo, quando estamos com dúvidas de como tomar um medicamento, recorremos à bula, um texto que apresenta todas as informações sobre o medicamento e como utilizá-lo. No caso das tipologias textuais, elas estão relacionadas com a estrutura do texto, bonitos. E temos 5 principais tipologias para criar os diferentes gêneros textuais. O tipo narrativo, que pode ser usado na criação de contos, romances e diário pessoal, por exemplo. O tipo argumentativo, que está presente em textos como a carta do leitor e o artigo de opinião. O tipo expositivo, que está presente em verbetes de dicionário e livros didáticos. Temos também o tipo descritivo, que é usado para classificados e guias de viagem. E o tipo injuntivo, que é usado em receitas, manual de jogos, anúncio publicitário. Agora que já sabemos que cada gênero textual está ligado a uma tipologia textual específica, fica mais fácil de saber como são produzidos e qual a sua finalidade. Bonitos, o texto pode apresentar as seguintes finalidades: divertir, informar, convencer, ordenar e criticar. Para nos ajudar na identificação dessa finalidade, vamos analisar 3 gêneros textuais: o anúncio publicitário, classificados de jornal e a crônica. Provavelmente você já viu esse gênero em alguma loja ou estabelecimento público. Ele é o anúncio publicitário, um tipo de texto que tem como principal finalidade convencer as pessoas a aceitar um produto, a um serviço ou a uma ideia. Vamos analisar um anúncio publicitário na prática. Gripe é doença séria. Vacine-se, de 10 de abril a 31 de maio. Bonitos e bonitas, vamos ler o que está escrito no anúncio? Gripe é doença séria. Vacine-se. Percebeu qual é a finalidade desse texto? Ele tem como objetivo convencer o público-alvo a se vacinar e ficar protegido contra a gripe. O anúncio usa vários elementos para conseguir ter sucesso em seu objetivo, como cores fortes, texto com uma fonte chamativa e a imagem de pessoas que fazem parte do público que precisa ser convencido. Bonitos, o jornal impresso é dividido em várias seções e uma delas é de classificados. Os classificados são textos curtos e diretos que têm por finalidade descrever produtos, serviços, imóveis, empregos, entre outros. Vejamos um exemplo de classificado. Vende-se uma casa em Manaus.
Possui sala, cozinha, um banheiro externo, 3 quartos e uma suíte. A sala foi recém-reformada. A avaliação de mercado é de R$ 400 mil. Aceitamos propostas e financiamento. Viu como um classificado pode exibir as informações? Nesse caso, quem quer vender a casa divulgou o classificado com o objetivo de descrever as características da casa e informações sobre a negociação, que pode ser feita com quem tiver interesse em comprar uma casa localizada em Manaus. Estudantes, agora vamos falar de outro gênero textual muito interessante, a crônica. Ela retrata o cotidiano das pessoas e a cidade em movimento, com uma mistura entre realidade e ficção, em muitos casos com o objetivo de entreter e refletir sobre algo que nos cerca ou faz parte da nossa vida. Vamos ler o trecho de uma crônica? Outro de elevador. Quando comentavam que devia ser uma chatice trabalhar em elevador, ele não respondia, tem seus altos e baixos, como esperavam. Respondia criticamente que era melhor do que trabalhar em escada, ou que não se importava, embora o seu sonho fosse, um dia, comandar alguma coisa que andasse para os lados. E quando ele perdeu o emprego porque substituíram o elevador antigo do prédio por um moderno, automático, daqueles que tem música ambiental, disse: "Era só me pedirem, eu também canto." Gostaram da leitura, bonitos? O trecho dessa crônica revela que sua finalidade é mostrar a rotina de alguém que trabalha em um elevador. Além disso, também nos faz refletir sobre como as coisas estão mudando, principalmente com os avanços tecnológicos. Percebe como cada gênero textual tem um objetivo diferente? Bonitos e bonitas, agora que já vimos como identificar a finalidade de textos de diversos gêneros, vamos a uma questão modelo. Leia o texto e responda à questão. Mais um dia. O que você vai fazer hoje? Vou comer e dormir. Eu também. E o nosso enunciado, estudantes, diz o seguinte: o texto serve principalmente para: letra A, refletir sobre as atividades dos cachorros. Letra B, entreter o leitor por meio do humor. Letra C, criticar o dia a dia dos cachorros. Letra D, ensinar a como cuidar de cachorros. O texto analisado tem como principal finalidade entreter o leitor por meio do humor. Isso acontece a partir da dúvida de um dos personagens, pois ao perguntar sobre a programação do cachorro no primeiro quadrinho, existe certo mistério no segundo quadro e depois ocorre a grande revelação. Tcharam! A decisão de também comer e dormir, o que causa certa surpresa ao leitor devido ao suspense levantado. Assim, o que gera o riso é a quebra de expectativa do leitor exposta no último quadro. Veja que não há uma crítica, reflexão e ensinamento presente no texto. Ele pretende apenas entreter o leitor fazendo uso do humor. Por isso, a resposta correta é a letra B. Então, estudantes, concluímos a nossa teoria. Agora é hora de praticar. Bom exercício para vocês! Fala, turma! A dica de hoje é sobre a finalidade de textos. Eu acabei de ver um anúncio que diz assim: vende-se din-din. Afinal, qual é a finalidade de anúncios como este? É de convencer alguém a comprar um produto. Você já viu anúncios como este aí pela sua rua? Então, todos os textos têm a finalidade de alguma situação. Fique atento a isso e até a próxima dica. Tchau, tchau! Pupilos, nossa primeira questão tem como texto base uma HQ. O presente de Helena. O aniversário da Helena já vai ser neste mês. O que vamos dar de presente à nossa filha? Será difícil comprar algo muito grandioso. Vamos pensar um pouco. Podemos perguntar a ela. Eu acho melhor não.
Vamos fazer uma surpresa. Está certo. Faltando alguns dias para o aniversário, já tenho algumas ideias. Podemos presenteá-la com um carro ou uma moto. Você está de brincadeira, né? Com certeza, ainda não é o momento. Agora, falando sério, podemos comprar... Não sei, não faço a mínima ideia. Vamos ao shopping hoje, lá decidimos. Eu não preciso de tudo isso, vocês já são os meus melhores presentes. Estudantes, nosso enunciado pede o seguinte: com base no texto lido, é possível identificar que ele tem como objetivo, letra A, refletir sobre uma situação comum, letra B, informar sobre a compra de presentes, letra C, instruir sobre a escolha na hora das compras e letra D, criticar a escolha dos pais. Tempo na tela! Estudantes, pela extensão do texto, já identificamos que se trata de um HQ com o título O Presente de Helena. O enredo da história se desdobra na escolha dos pais sobre o que comprar para presentear a filha. Nas situações apresentadas, identificamos que o texto não pretende criticar a escolha dos pais, então descartamos a letra D. Também não há elementos que demonstrem o objetivo de ensinar ou informar a respeito da escolha de presentes na hora das compras. Logo, descartamos as alternativas C e B. Assim, meus queridos, é possível identificar que a história em quadrinhos apresenta uma situação comum, a possibilidade de presentear pessoas, e traz uma reflexão a respeito do que a personagem
tem como maiores presentes? A família. Portanto, nossa alternativa correta é a letra A. Pupilos, agora vamos ao próximo texto. 98 anos. Pergunta um repórter: que idade o senhor tem? Responde o velho: 98 anos. O repórter: com essa idade não tem medo de morrer? Diz o velho: não, todas as estatísticas dizem que, na minha idade, morre muito pouca gente. Nosso enunciado pede: a finalidade do texto é: letra A, refletir sobre o tempo. Letra B, informar sobre a falta de medo do idoso. Letra C, contar uma história curiosa e engraçada. Letra D, informar sobre algo e formar uma opinião. Tempo na telinha. Queridos, neste caso, a leitura do texto demonstra uma situação em que um senhor de 98 anos é entrevistado por um repórter. Com isso, podemos identificar que tanto a pergunta do repórter quanto a resposta do senhor mais velho não pretendem refletir sobre o tempo. Então, não pode ser a letra A. Apesar da situação ser representada como uma entrevista, algo comum no campo jornalístico, a resposta do senhor muda o objetivo do texto, que não pretende repassar uma notícia ou informar sobre algo para que o leitor forme uma opinião. Por isso, também não pode ser a letra D. Pupilos, outro ponto que devemos analisar é que o texto é uma anedota. Isto significa que tem apelo humorístico com a finalidade de contar uma história curiosa e engraçada.
fator que desconsidera a alternativa B, já que apesar da palavra medo aparecer durante a leitura, não pretende apenas transmitir uma informação sobre essa emoção. Assim, os traços de humor podem ser percebidos na afirmação do idoso. As estatísticas dizem que, na minha idade, morre muito pouca gente. Isso acontece porque nela há ambiguidade, já que o velho altera o sentido da morte ao insinuar que provavelmente não morreria, por ter chegado a uma idade a que as pessoas não costumam chegar. Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos responder à questão com a leitura do texto. Aula de matemática. A professora pergunta para o Joãozinho: Joãozinho, se eu lhe der duas contas, mais duas contas, mais duas contas, que quantia você terá? Nada. Acho que o Joãozinho não entendeu a pergunta. Por que, Joãozinho? Porque eu ficarei endividado. O enunciado diz o seguinte: qual a finalidade do texto? Letra A, instruir sobre como fazer contas de somar. Letra B, divertir por meio de uma situação humorada. Letra C, informar a importância de cuidar dos gastos. Letra D, contar a história do menino que não sabia somar. Tempo na telinha! Querido estudante, no texto analisado não existe a proposta de ensinar algo aos leitores. Por isso, já descartamos a letra A. Instruir sobre como fazer contas de somar.
A professora faz uma pergunta ao Joãozinho na tentativa de que ele some 2 mais 2 mais 2, mas utiliza a palavra contas para criar uma situação. 2 contas mais 2 contas mais 2 contas. Assim, a resposta que ele dá gera o riso, pois ao invés de responder 6, responde que ficará sem dinheiro algum, pois ele interpreta que terá que pagar as dívidas. Essa interpretação já descarta as alternativas C, informar a importância de cuidar dos gastos, e D, contar a história do menino que não sabia somar. Portanto, a alternativa correta é a letra B, divertir por meio de uma situação humorada. Estudantes, espero que vocês tenham aproveitado o encontro de hoje. Nos vemos no próximo Sexto Tempo!